Estamos aqui nessa semana muito especial de jejum e oração, refletindo sobre a palavra de Deus, com textos de irmãos e irmãs da igreja, e o meu desejo hoje é contribuir para esse tempo de jejum e oração que você tem vivido, à luz do texto de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, mas pode manter o livro de Eclesiastes aberto, porque nós vamos passar em alguns versículos desse livro, tá bom? O tema desta tarde é a vida como dom, sabedoria de Eclesiastes para todos os dias. A vida como dom, sabedoria de Eclesiastes para todo dia. Eclesiastes 3, verso 11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Em outra versão, Deus fez formoso tudo no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Para a palavra de hoje, ou dessa tarde, eu escolhi esse texto de Eclesiastes, porque ele é um texto relevante para os tempos em que nós vivemos, em especial para você que está aqui na igreja ou que está em casa, seja para você ou para alguém que você conhece, que sente que os horizontes estão se fechando. Às vezes não é você, mas você conhece alguém que parece que o horizonte está fechando, eu já não consigo enxergar mais nada, ou que o presente tem exigido mais do que eu imagino ser capaz de suportar, né? Nós certamente conhecemos pessoas com esse tipo de característica e que precisam de uma palavra, e é justamente em momentos assim que essas palavras de Eclesiastes brilham como uma luz. Elas revelam esses horizontes necessários. Ela mostra a graça de Deus através desses textos bíblicos. Eclesiastes é um livro lindo, é conhecido como o livro do pregador, porque ele foi escrito por Correlete, que significa o pregador, por volta do século 3 antes de Cristo. Então nós estamos falando de um contexto após ali o exílio da Babilônia, século 3 antes de Cristo. E ele é um livro de sabedoria que nasce da experiência do dia a dia. A palavra-chave em todo o livro é a palavra ebel, que foi traduzida como vaidade. Mas ela carrega um valor que é o vazio, como um vapor, uma névoa, um profundo vazio. Isso é ebel, é o que foi traduzido como vaidade, que revela esse contexto, ou expressa a realidade do contexto em que o pregador vivia. Ele diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou ebel de ebel, tudo é ebel, ou esse vazio, né? Do vazio tudo é vazio. É como esse imenso vazio, ou um buraco no estômago, onde os horizontes parecem fechados e é difícil de saber o que o futuro reserva. Esse é o contexto em que esse pregador está escrevendo. E é esse contexto, para esse público que vive essa realidade, que ele está se dirigindo. Então ele olha ao seu redor e percebe que o mundo onde os sentidos estão se diluindo, ele tem um amanhã como incerto. As pessoas não têm muita segurança, por isso horizontes fechados. Não tem um futuro promissor. A pessoa está desesperançada. E aí ele escreve para essa comunidade que parece que perdeu a memória de tudo que Deus fez, que não se lembra de quão grande é o nosso Deus, e estão sucumbindo diante de uma cultura, naquele contexto, de vazio. E aí ele vai trazendo, e vivendo sobre o jugo disso, né? E ele vai trazendo uma palavra de esperança. Por isso, ele em todo o livro vai dizer: receba a vida como um dom, valorize o hoje como um presente, e abrace cada dia com gratidão. E ele vai dizer 3 formas que eu e você, ou os nossos amigos, podem lidar com essa sensação de uma cultura vazia, onde eu não tenho muita segurança para o dia do amanhã. E a primeira coisa, Sérgio, que ele diz é: habite o tempo presente com esperança. Veja, o verso 1 do capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. O que ele está dizendo é que tudo tem o seu tempo e a sua hora.
O autor, ele está mostrando que nós somos convidados a viver sempre descansados sobre a graça de Deus, na segunda, na terça, na quarta-feira, na quinta, sexta, sábado e domingo, em todos os meses do ano. O autor, ele está dizendo que o tempo em que nós vivemos nunca é perdido, nunca é inútil, ele é sagrado, porque nós somos convidados a viver nesse tempo onde Deus está. Sejam tempos bons ou maus, tempos de abraçar ou deixar de abraçar, de amar ou de se distanciar, tempos diversos. O Senhor Deus está em todos esses tempos. Então, quando esse povo que vai ler Eclesiastes, que pode estar envolto numa cultura do vazio, da vaidade, se sente pequeno ou perdido em relação ao amanhã, ele diz: olha, todo tempo é precioso, todo tempo tem valor, porque Deus está presente no tempo. A sabedoria não está em controlar o tempo, mas habitar o tempo com fé, sabendo que há propósito em cada estação das nossas vidas. Existe a estação da infância, a estação da adolescência, do início da vida adulta, a estação meados da vida adulta e a velhice. Em todos esses tempos há a presença de Deus e nós estamos seguros sobre a proteção contínua de Deus em todo esse tempo. Por isso podemos ter esperança. É como se o pregador Correlete, ele estivesse dizendo assim: vamos lembrar, nesse contexto de cultura vazia, vamos lembrar de que Deus habita o tempo e que nós não precisamos controlar o tempo. Vocês já devem ter visto aquela analogia que fazem do bordado, né? Então, no verso do bordado, a gente só vê linhas cruzadas, confusão, não dá para enxergar direito, né? Fica meio estranho, não tem beleza. Mas aí, do outro lado, se forma uma bela obra de arte, não é? Então, essa ilustração, ela mostra que o tempo para nós, às vezes, parece o bordado ao contrário. A gente não entende direito o que está acontecendo, por que está acontecendo dos desafios. Mas Eclesiastes vem dizer: há um propósito debaixo do céu para cada tempo. Então, aos olhos humanos, nós podemos descansar no Senhor, de que Ele está cuidando da nossa vida. Essa comunidade, no século III, ela parece que perdeu a memória do agir poderoso de Deus no passado. Eles não se lembravam mais das ações maravilhosas do Senhor, que libertou eles do Egito. Nesse século III, Jerusalém já tinha sido reconstruída. A gente sabe que Esdras e Neemias já tinham voltado ali e conduzido o povo, mas eles ainda estavam sob dominação estrangeira. E eles não eram uma nação politicamente independente. Então eles ainda eram pressionados por uma cultura estrangeira. E naquela época era a cultura helênica, porque Alexandre o Grande já estava se aproximando. Então, nesse contexto de vazio que eles encontram na vida, vem o pregador levantado por Deus para lembrá-los de que todo tempo debaixo dos céus tem o seu propósito. O povo sofria, naquela época, uma espécie de pressão cultural e religiosa, tentando manter a fé numa cultura alheia. E as forças contrárias muitas vezes levavam eles a tentar esquecer da esperança que eles tinham em Deus, né? Então, eles se juntavam, se reuniam para contar as histórias do que Deus fez, para alimentar o coração deles. Eu tenho um professor que é pastor, ele dizia que nós lemos as histórias do Evangelho para que essas histórias iluminem as nossas histórias de vida, conjugal, relacional, de trabalho, de sonhos, de estudos, de anseios. A gente lê as histórias do Evangelho para as histórias do Evangelho iluminar as nossas histórias de vida, para elas nos ajudarem a interpretar as nossas histórias de vida. É isso que está acontecendo aqui. Ele está buscando transmitir essa mensagem para que as pessoas tenham esperança. Então, a primeira forma que Eclesiastes vai ajudar as pessoas que estão com desesperança a caminhar firmes é relembrando e a viver o tempo com esperança, porque Deus está cuidando de tudo, certo? Mas tem uma segunda maneira, que é receber a vida como um dom.
Se Deus está no presente, Deus é o Senhor da vida, receber Ele como um dom. Olha o que diz Eclesiastes 3, 10 a 13. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Ele fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho que é dom de Deus. Todo o trabalho que é dom de Deus. Então, em outras palavras, o autor nos ensina a como coexistir com problemas ainda não resolvidos. Como coexistir com situações que ainda não foram resolvidas, que ainda não tem um desfecho. Quer dizer, meu pai está doente e ainda não teve o resultado, se vai ser curado ou não. Eu fiz a prova e eu ainda não tive o resultado se eu passei ou não. Estou pagando aqui, mas ainda não sei se vai dar para no final eu quitar tudo ou não. Como coexistir com situações que não têm um ponto final? Como coexistir com problemas ainda não resolvidos? Eclesiastes aqui, ele não nega o sofrimento, mas nos convida a viver com alegria apesar dele, com leveza, com fé, com os olhos atentos no Senhor. Tudo que eu e você fazemos será sempre pequeno, mas a sua vida que você vive no Senhor será sempre grande, quando nós recebemos a vida como um presente de Deus, né? O que nós fazemos, Lali, são coisas pequenas: lavar uma louça, pegar um ônibus para vir até aqui, quem vem de carro abastecer com gasolina, dar comida para o cachorro, para quem tem cachorro, ou gato, ou para o periquito, tomar banho. Eu espero que todo mundo tome banho certinho, lavando bem. São coisas pequenas, né? Mas se eu trouxer e perceber esses momentos pequenos com a graça de Deus, então ele se torna maravilhoso. Então ontem a Mariana saiu discipular uma pessoa aqui da igreja, e eu estava com as 3 crianças de casa, né? A gente estava brincando, eu falei: turma, vamos comer um cachorro quente? E lá um quarteirão de casa tem um cachorro quente. E aí a gente saiu, era umas 6:30 da tarde, mas já está escuro, por ser final de outono, e nós demos as mãos assim, e do trajeto até o cachorro quente, os 2 meninos estavam brincando, e a Catarina falando comigo das coisas dela, e deu a impressão, Marisa, só a impressão, tá bom? Que eu saí de mim, não é nada de espiritismo, tá? Mas é como se eu olhasse para mim, e eu vi eu com as 3 crianças, e me deu tanta alegria, mas me deu tanta alegria esse trajeto de 100 metros que a gente teve da minha casa até o cachorro quente, e sentar lá, e daí eles pegaram, tinham canudinhos. A Catarina teve uma ideia, ela pegou vários canudinhos e fez um jogo da velha. Aí eles pegaram o sachê de ketchup de mostarda e fizeram como se fosse bolinha e X, e aí jogou eu contra o Matias, o jogo da velha, eu contra a Catarina, e o Matias ganhou de mim uma lá, vou dizer que ele ganhou uma, e aí nós jogamos com as outras crianças também, e foi um tempo muito precioso que nós vivemos. O que é isso? Eu não estou com tudo resolvido na minha vida, eu não tenho tudo resolvido, eu ainda tenho situações que vão acontecer, mas eu consegui naquele instante viver um momento de graça de Deus. Então o Eclesiastes, quando ele diz Deus fez tudo formoso, ele está dizendo que tudo é formoso. Lavar a louça, eu não sei se você gosta, eu gosto de lavar a louça, eu não gosto de fazer comida, né? Mas lavar a louça eu gosto. Quando eu lavo louça, para mim é terapêutico, assim. Tem coisa que eu não gosto de fazer, tem que fazer, né, dona Maria? Não tem jeito. Mas como coexistir com situações que ainda não foram resolvidas na nossa vida? Eclesiastes não nega problemas, doenças, provas que ainda não acabaram, mas não se deixe dominar por isso. Não deixe isso tirar o seu brilho e fechar o seu horizonte. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: encontre a alegria de viver, apesar dos contratempos, com leveza, fé e com os olhos atentos no mover do cotidiano. A alegria é um meio poderoso para eu e você superarmos as dificuldades. Olha o que diz Eclesiastes 9, 7 a 8. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Em outras palavras, lembre-se, você vive
sob um céu permeado pela graça de Deus. Você vive sobre um céu em que quem coordena as estrelas é o Senhor, autor da vida. Por isso que Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A vida é uma bênção. Tem um famoso personagem do início da televisão, chamado Charlie Chaplin, eu acho que vocês já ouviram falar, né? E ele tem uma frase que diz assim: um sorriso custa pouco e rende muito, não empobrece quem o dá, mas enriquece quem o recebe. O dia em que você não ri é um dia perdido. Uma das inspirações para a mensagem de hoje foi uma professora, chamada professora Ofélia Ortega. Ela mora em Cuba, e lá em Cuba eles estão passando por muita dificuldade. Ela é cristã, muita dificuldade, a energia está caindo várias vezes, está um caos lá, e ela escreve, eu inspirado na mensagem dela, ela fala sobre o sorriso, e ela fala como Deus, em muitas passagens diz que Deus ri, que Deus sorri, mesmo diante das lutas. Então o bom sorriso é algo que deve ser cultivado com paciência. Como, pastor? Permitindo que a alegria do Senhor ilumine tudo o que você é diariamente. Você tem agradecido a Deus? Agradecido pelos sorrisos, pelo alimento, pelo jogo da velha com a criança, com canudinho e sachê de ketchup e mostarda. A vida não precisa estar resolvida para ser celebrada. A vida não precisa estar resolvida para ser celebrada. A vida pode ser celebrada todos os dias, mesmo quando ela não está completamente resolvida em tudo que nós precisamos resolver. Mas a terceira e última forma, então se a primeira forma é a esperança, porque nós vivemos debaixo de um céu maravilhoso, em que quem coordena as estrelas é Deus, esperança. Se a segunda maneira é vivendo com o sorriso, com a alegria, mesmo não tendo tudo resolvido, o terceiro e último que eu quero compartilhar nessa tarde, que eu vejo nesse texto de Eclesiastes, é caminhar juntos em amor. Caminhar juntos em amor. Tem alguns teólogos que chamam Eclesiastes do pregador da alegria. Esse livro ele era lido durante a festa dos tabernáculos. Então a cultura judaica tinha muitas festas. Uma delas era a festa dos tabernáculos, em que eles celebravam durante 7 dias, com alegria, a época em que os antepassados viviam em tendas no deserto. Então naquela época, Elce, eles construíam tendas, e as famílias ficavam em tendas, mesmo já podendo morar em casas, para celebrar a festa da saída do Egito ou do tabernáculo. E nessa festa eles relembravam o sustento de Deus por 40 anos no deserto, enquanto caminhavam juntos. Eles celebram isso enquanto caminhavam juntos. Por que será que eles liam Eclesiastes na festa do tabernáculo? Porque essa era uma festa voltada para a esperança no reino de Deus, e eles fazem isso juntos, eu, você, nós aqui trocando olhares, abraços para quem gosta de abraço, cumprimento de mão para quem gosta de cumprimento de mão, falar para quem gosta de falar, ouvir para quem gosta de ouvir, mas nós celebramos isso juntos. Pastor, a dona Germina pode dizer, aonde que está isso em Eclesiastes? Eu vou dizer, Eclesiastes 4, 9 a 12 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Nesse inverno, né? 2 poderão resistir. Aliás, mas se for sozinho, como se aquecerá? E aí ele diz, se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Num contexto em que nós vivemos, de tanto isolamento e de desconfiança, a impressão que eu tenho é que a gente sempre parte da desconfiança, né? Será que dá? Será que dá para confiar? Porque nós já fomos muito machucados, né? Mas esse texto vai dizer, olha, existe um poder na comunidade. E que poder é esse da comunidade? É o poder de Deus manifesto no seu povo no deserto.
porque ninguém foi feito para caminhar o deserto sozinho. A jornada da vida ela é mais leve quando ela é em companhia, em especial nos momentos difíceis, né? Pastor, mas eu não sou mais casado, estou viúva, nunca casei, estou divorciado. Pastor, não tem isso. Tá, pode ser que você não tenha alguém juntinho na sua cama, aí você põe bastante manta para ficar bem quentinho, mas tem alguém na comunidade, na igreja que você pode conversar. Esse final de semana eu estava com alguns amigos e eu comentei de um pequeno procedimento que eu vou fazer amanhã e eu achei muito legal. Ele falou assim para mim: Paulo, se você precisar eu vou lá e te levo lá e te busco, tá? E eu achei tão legal. Eu não sou tão próximo dele, assim, de intimidade, de se ver sempre, mas ele foi muito gentil e as palavras dele para mim foram muito especiais. Eu também testemunhei quando o Bira estava aqui, na fase do luto dele. Teve um irmão da igreja, um mais idoso, falou assim: ó, pastor, o senhor é testemunha, eu quero que o Bira vá dormir um dia lá em casa, né? Eu acho que jovens convidar o outro para dormir, os amigos, é mais comum, mas idoso convidando idoso para dormir, não acho que é tão comum, né? Mas eu tenho certeza que isso foi bênção para a vida do Bira, só de escutar. Provavelmente, talvez ele nem vá lá, né? Mas ele se sentiu amado. Então, eu sei que talvez você já foi ferido por alguém, né? Por um amigo, por um ex-namorado, uma ex-namorada, por alguém na sua instituição onde você trabalha, um superior, ou algum par, ou alguém da própria igreja às vezes. Mas nessa tarde eu quero dizer que existe um poder na comunidade. Então peça para Deus curar isso, se há algo em você, para que a gente possa ver o valor da comunidade e de como nós, mesmo numa cultura às vezes de desesperança, nós encontramos em Deus esperança, dando as mãos uns para os outros. A jornada ela fica mais leve. Nesses versos que nós lemos, Eclesiastes enfatiza o chamado a trabalharmos juntos, ajudando uns aos outros nos sucessos e nos fracassos, porque não é possível avançar no tempo com realização plena, com alegria, se nós não estivermos juntos como parte do corpo de Cristo. Isso inclui crianças, pessoas vulneráveis devido a problemas físicos, psicológicos ou materiais, envolve todos nós. Todos temos um lugar na casa de Deus, e não é o mais inteligente que vai coordenar, ou o mais rico, é quem o Espírito soprar. Todos nós temos valor, e um valor muito precioso aos olhos do Pai. A unidade sempre foi a estratégia do reino de Deus desde o início. Jesus poderia ter resolvido tudo sozinho, não podia, Ivanir? Podia ter resolvido assim, ó. Mas ele escolheu andar com outras pessoas. E aí, indo para o final, eu quero nos perguntar nessa tarde, né? Quem nós temos levantado? Quem nós temos aquecido nos dias frios? Quem você precisa perdoar ou precisa se reconciliar? Porque a beleza da vida também está nos vínculos que nós cultivamos. Por isso, aproxime-se, sirva, caminhe junto, com alegria, mesmo não tendo resolvido tudo o que tem que resolver. E quem vai proporcionar a nós esse estado de espírito, essa capacidade de assim viver, é o Espírito Santo. E aí, Elcio, quando você descobre o caminho, você começa a contar para todo mundo o caminho. Eu encontrei um caminho de encontrar paz e alegria e esperança, mesmo não tendo tudo resolvido, e esse caminho é Jesus. E aí você vai poder falar nos pormenores de como Jesus manifestou a graça na sua vida, né? E assim nós tornamos esse mundo que jaz no maligno um mundo iluminado pela igreja, que é o corpo de Cristo, submissa ao cabeça, que é o nosso Senhor. Correlete é uma sabedoria madura, que não oferece fórmulas fáceis. Ela nos convida a uma fé robusta, que encara o mundo real, mas ainda assim escolhe a beleza, a alegria e a comunhão, porque para ele o futuro só se transforma quando o presente é vivido com coragem, o tempo como dom, o outro como dom, a vida como dom. E este é o convite para vivermos com dignidade, recuperando a esperança que o mundo tenta nos roubar, porque afinal o futuro é alcançado quando nós assumimos uma posição diferente no presente. Não espere o tempo perfeito para você viver com alegria, porque o tempo perfeito já existe e ele se chama hoje, porque Jesus vive no hoje. Amém.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.